Olá! Seja bem-vindo ao canal da Silvia Regina Gerami, aqui meu canal, Silvia Regina Gerami Entrevistas. Se você ainda não está inscrito, se inscreve e hoje nós vamos falar aqui sobre o meu workshop de escrita curativa. Eu já fiz 4 edições do workshop e essa é a 5ª edição. O nosso tema de hoje é a espiritualidade e o amor universal. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela do workshop para vocês poderem ir acompanhando, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se eu faço tudo direitinho aqui. É isso aí. Espero que todo mundo esteja visualizando a tela do workshop de escrita curativa. O meu nome é Silvia Regina Gerami, como já falei. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo nessa manhã, que hoje aqui em São Paulo está linda, ensolarada, céu azul, bem lindo o dia, para a gente falar sobre espiritualidade. Então, deixa eu apertar aqui o F5, ver se vai funcionar. Acho que funcionou, né? Vamos lá. O nosso programa de hoje começa com a apresentação, aí eu vou falar algumas frases inspiradoras que tem a ver com o tema, vou falar sobre o que você deve esperar desse workshop, sobre o tema de hoje, aí a gente vai passar para a parte dos exercícios. Então, toda vez que tiver essa mãozinha aqui do lado da nossa programação, é um exercício que eu convido você a parar o vídeo, dar um tempo e fazer esse exercício. Pegar lápis, papel ou escrever no computador, você que escolhe como você acha melhor. Mas é muito importante fazer essa pausa e escrever o que eu estou propondo, porque é só assim que você vai conseguir alcançar esse objetivo do nosso workshop, tá? Então, a gente vai falar sobre o conceito de espiritualidade. Aí eu vou contar uma historinha, a história do Dr. Abraham, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Aí a gente vai falar sobre o poder da prece, o que falar para Deus, para esse ser de luz, para o universo, como quer que você queira chamar, essa inteligência superior aqui que nos ilumina, nos governa. Aí a gente vai falar sobre o amor universal. E eu vou falar sobre um amuleto e um talismã que a gente pode usar, né, nessa nossa comunicação com a parte espiritual, com os seres da espiritualidade. E vou falar um pouquinho do próximo tema, tá bom? Esse é o nosso programa de hoje. Bom, a minha apresentação, para quem não me conhece, meu nome é Silvia Regina Gerami, sou jornalista, escritora, tenho uma editora de livros, uma pequena editora de livros, e esses workshops eu decidi colocar online esse conteúdo agora a partir da pandemia, né? Desde março de 2020, que a gente está isolado em casa e tudo mais. E essa ferramenta que a gente tem à nossa disposição, que é a escrita, né? Todos nós que somos alfabetizados, pelo menos, é uma ferramenta que às vezes a gente se esquece de usar. E a minha intenção, meu objetivo com esse workshop é relembrar que nós temos esse poder de escrever, de usar a escrita para nos conectar de novo, né? Com várias situações aí que a gente acaba se esquecendo que a gente tem esse poder, né? Então é mais ou menos isso. Eu recomendo que vocês comecem, quem chegou até aqui, pelo workshop da infância, tá? Então, não sei se você já viu, mas o ideal é que você já tenha visto pelo menos o workshop da infância antes de chegar aqui para fazer esse exercício comigo hoje. Bom, vamos lá. As frases inspiradoras, né, que eu falei para vocês. Essa frase é muito famosa, quem é ligado à espiritualidade certamente já ouviu falar, que diz assim: somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, essa frase é do Teilhard de Chardin, que é um padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês, que tentou construir essa visão integradora entre a ciência e a teologia. E eu acho que esse é um caminho sem volta, sabe? Que é o momento em que a ciência e a religião, a espiritualidade conseguirem realmente fazer essa conexão, essa ligação, é um caminho sem volta, né? A gente vai poder entender realmente isso, que nós somos seres espirituais,
vivendo uma experiência humana aqui no planeta Terra. Essa outra frase eu adorei também, é do Benjamin Franklin, que vocês já devem ter ouvido falar. Achar que o mundo não tem criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. É ótima, né, gente? Essa questão do acaso, né? Será que nós estamos aqui por acaso? Será que houve uma reação química em algum lugar? Ou mesmo o Big Bang explodiu tudo lá? Aí, pum, aparecemos nós aqui, assim, por acaso? Será que foi assim? Né? Então, é uma questão muito interessante para a gente pensar. E a terceira e última frase que eu trago para vocês é do Dan Brown, que é um escritor super conhecido. Ele falou assim, que às vezes a revelação divina significa simplesmente adaptar seu cérebro para escutar o que o seu coração já sabe. Então, essa frase é muito legal também, porque ela faz a gente se voltar para dentro de nós, para o nosso interior. Às vezes a gente fica querendo achar essa revelação divina, que vai cair um raio, que vai acontecer alguma coisa, que vai modificar a nossa vida, a nossa experiência, mas, na verdade, as respostas, elas já estão dentro de nós, né? Então, essa ligação cérebro e coração, que ele fala na frase dele, para mim é fundamental, é a chave de tudo. E a partir do momento que a gente consegue fazer isso, essa conexão de cérebro e coração, a gente vai ter mais força, mais poder, a gente vai conseguir enxergar essa revelação divina, né, que está na nossa vida aí, ao nosso dispor. Então, eu adorei essa frase. Bom, o que esperar desse workshop, né? A partir dessas frases todas que eu estou colocando aqui, qual que é a ideia? A ideia é que a gente possa compreender o poder transformador das palavras nesse processo de autoconhecimento e que a gente possa começar a usar conscientemente esse poder nas nossas vidas, né? Vamos nos apropriar desse poder transformador das palavras, vamos ter mais consciência na hora que a gente for escolher as palavras para a gente se manifestar, se expressar, né? E para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos realizar atividades práticas. Então, antes da pandemia, eu fazia esse workshop presencial, era super legal, porque tinha muita interação entre as pessoas, muita troca, era muito legal. Só que agora a gente não está tendo essa oportunidade, né, de fazer presencialmente. Então, vamos tentar dar uma pausa aqui, a proposta é essa, dar uma pausa em alguns momentos desse vídeo e entender como que a gente pode usar essas atividades práticas que eu estou propondo aqui para aprender a usar de verdade o poder das palavras para nos curar no campo da espiritualidade e do amor universal, que é o tema de hoje, tá bom? Bom, o tema de hoje, como falei, é a espiritualidade. Desculpa, acontece isso em filme sem edição, né? Desculpa que eu tive que espirrar. Então, o tema de hoje é espiritualidade e amor universal. Então, agora são 2 exercícios já que eu já vou propor para vocês. O primeiro é você escolher uma palavra qualquer, substantivo, adjetivo, verbo, pronome, advérbio, qualquer palavra que tenha relação com o tema, com a espiritualidade para você. O que seria essa palavra? Não vou dar exemplo, porque eu quero deixar bem livre para você escolher. Então, eu peço que você escreva sobre essa palavra e forme uma frase com ela. E depois que você pense, escreva também por que você escolheu essa palavra, por que essa palavra tem algum significado mais profundo para você, né? O que essa palavra traz para você de reflexão, de interação aí, o que você imagina que essa palavra pode ser, por que ela é importante para você. Então, vou dar uma pausa, você também, vou pegar uma água. Enquanto isso, você dá uma pausa aí no vídeo e volta já já para a gente continuar, tá bom? O tempo que você quiser, não tem tempo determinado, não. E aí, já deu? Vamos voltar? Aí eu também queria falar para você sobre o conceito de espiritualidade. Então, a gente partiu de uma palavra, né? Uma palavra que você escolheu aí, que você refletiu, que você escreveu sobre ela.
que tem a ver com espiritualidade. Agora vamos fazer um passo acima, né? Um nível acima. O que é esse conceito de espiritualidade para você? Então, vamos refletir um pouquinho, escrever o que é esse conceito de espiritualidade, como que ele se aplica na sua vida, o que você faz para fazer essa ligação, né, com a espiritualidade. Está presente no seu dia a dia essa espiritualidade? Será que não dá para você aproveitar mais essa relação com o plano espiritual no seu dia a dia, na sua vida? Então, essa que é a proposta. Então, vamos dar outra pausa aqui para você poder refletir e escrever sobre o que é a espiritualidade para você. No próximo slide, eu vou pôr o que é a espiritualidade para mim, tá bom? Aí vocês vão ver aí. Bom, deu a pausa, então vamos lá. A espiritualidade para mim é um pouquinho diferente da religião. Então, eu adorei essa, tá escrito em espanhol, mas dá perfeitamente bem para entender. Eu adorei essa figurinha aí quando eu recebi, porque a religião é como se fosse um peixinho dentro de um aquário, né? Então, ele transita ali dentro daquele conjunto de conceitos, de dogmas, de situações que a religião coloca para ele e tal. E o outro peixinho, ele está no mar, né? Ele está num espaço muito maior na espiritualidade, de um conceito muito maior do que simplesmente o conceito da religião. Ele está solto no mar e eles estão ali trocando uma ideia, né? Porque se aquele peixinho do aquário ele resolver dar um salto para fora desse aquário, ele também vai ter a oportunidade de se relacionar com tudo que está envolvido nessa questão da espiritualidade, não preso dentro de uma religião única, né? Eu não tô com isso querendo diminuir nenhuma religião, não. Eu acho que as religiões são muito importantes e é muito importante que elas se unam, né? Elas transitem entre si. Então, por exemplo, outro dia, tem aí na internet, vocês podem achar bem fácil, o André Trigueiro, que é aquele jornalista da Globo News, espírita e tudo mais, entrevistou o padre Fábio de Mello, que são duas figuras assim super conhecidas, uma da Igreja Católica e outra do Espiritismo. E é muito legal quando acontece esse diálogo, né? O André Trigueiro também entrevistou a Monja Coen outro dia, que também é uma entrevista que tem milhões de views e tudo mais. E a Monja Coen é budista, né? Então é muito legal quando tem essas conexões, eu adoro. Só que eu acho que a espiritualidade é uma coisa maior, que abrange tudo isso. Para mim, minha opinião, né? Aí eu trouxe para vocês essa palavra que ela simboliza um pouco isso que eu estou falando, né? O coração, a oração e a ação. Por quê? Porque não a oração ela tem que ser sentida, né? Para que ela tenha um efeito. Ela tem que estar conectada ao nosso coração. Mas também é importante que haja alguma ação. Eu acredito que não vale nada, não tem valor nenhum aquela oração que é repetida e decorada, que você fica lá rezando, 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 sentada esperando que alguma coisa aconteça. A oração, para que o plano espiritual possa agir na nossa vida e trazer algum benefício para a gente, é importantíssimo que também haja a ação. É importantíssimo que a gente se coloque à disposição e que a gente faça alguma coisa, né, para poder obter isso que a gente está pedindo. Embora oração também não seja só pedido, que a gente vai ver isso aqui mais para frente. Bom, agora eu vou contar uma historinha para vocês. Dá para ler aí na tela, mas eu vou contar. Vou ler para vocês. Então tinha esse doutor Abraham. Esse doutor Abraham era um especialista em câncer e ele estava a caminho de uma importante conferência em outra cidade. Ele ia receber um prêmio no campo da pesquisa médica. Ele estava animado com o prêmio e assim embarcou em um avião para o local. No entanto, 2 horas depois de o avião decolar, ele fez um pouso de emergência no aeroporto mais próximo devido a um problema técnico. Com medo de não conseguir chegar a tempo na conferência, ele foi imediatamente à recepção fazer perguntas. Ele descobriu que ia ter que esperar 10 horas pelo próximo voo até o seu destino. Aí ele resolveu alugar um carro e ir dirigindo até a cidade da conferência, que ficava a 4 horas de distância de carro. Logo depois que ele saiu, o tempo mudou
e uma forte tempestade começou. O aguaceiro tornou difícil para ele ver e ele até perdeu uma curva lá que ele devia fazer para chegar na cidade. Aí ele estava dirigindo nessa chuva pesada, numa estrada deserta, com fome, cansado. Aí ele começou a procurar por um sinal de civilização, alguma coisa, né, que ele pudesse tocar na porta da pessoa. Aí ele se deparou com uma pequena casa esfarrapada e bateu na porta. Ele foi recebido por uma bela dama que abriu a porta e ele explicou para ela a situação dele. Ele queria pelo menos usar o telefone da moça, só que ela não tinha telefone. Aí ela pediu para que ele entrasse, para que ele esperasse até o tempo melhorar. E o médico, que estava cheio de fome, exausto, cansado, aceitou a oferta. Ela lhe deu então algo para comer, para beber e pediu para ele se juntar a ela em suas orações, mas ele recusou. Segundo ele acreditava em trabalho duro e não em orações. Aí ele se sentou à mesa, ficou tomando seu chá e ficou observando a mulher a rezar, muitas vezes ao lado do berço de um bebê. Aí ele sentiu que a mulher podia precisar de ajuda e perguntou exatamente o que ela precisava de Deus. E perguntou também se Deus alguma vez tinha ouvido as suas orações. Aí ele perguntou sobre a criança no berço e a mulher explicou que seu filho estava com câncer. E eles tinham sido aconselhados a consultar um médico chamado Abraham, que poderia curá-lo. Mas ela não tinha dinheiro suficiente para pagar seus honorários. Ela disse que Deus ainda não havia respondido suas orações, mas também disse que Deus criaria alguma saída um dia, e acrescentou que não permitiria que seus medos superassem sua fé. Atordoado e sem palavras, o Dr. Abraham começou a chorar. Ele foi forçado a dizer em voz alta: Deus é grande. E se lembrou da mulher lembrou da mulher de toda a sequência de eventos ruins, o mau funcionamento do avião, uma tempestade, como ele se perdeu. E tudo isso aconteceu porque Deus responde às orações e queria dar a ele uma chance de sair da sua escravidão na carreira materialista e dedicar algum tempo a uma pobre mulher indefesa que não tinha nada além de ricas orações. Eu adorei essa história, achei super legal. Provavelmente ela não é uma história real, deve ser uma ficção, né? Mas mesmo assim, achei que é muito válida, né? Muito legal, que mostra uma das maneiras, né, de Deus, dessa espiritualidade agir na nossa vida quando a gente menos espera. O mais importante de tudo, essa historinha aí mostra pra gente o que é? É não perder a fé, né? E ela nunca perdeu a fé. Aí, vamos falar agora um pouquinho desse poder da prece, né? O poder da prece dessa mulher que rezou com tanta fé, pedindo pelo filho dela, que Deus fez lá uma situação para que ela pudesse ser atendida. A prece, ela não é só a prece, não é só juntar as mãos assim e orar e ficar rezando, como falei, ficar dizendo palavras decoradas, repetidas, né? A meditação também é uma forma de prece, também é uma forma da gente aquietar o nosso espírito, a nossa alma, aquietar aquela voz interior, né, que fica o tempo todo falando, embora quando a gente faça meditação, essa vozinha continua falando muito tempo, mas a gente não deve desistir. Então, o que que ajuda a gente? O mantra ajuda bastante a gente também a dar essa limpada aí na mente, né? Você preenche a mente com essas palavras positivas, com esse som. Pode ser uma música, um mantra, um cântico, né? Que você eleva a sua alma a Deus. Tudo isso aí funciona. E a prece não é só para fazer um pedido, né? Geralmente a gente associa muito a prece a um pedido, mas ela também diz respeito a pedir perdão. Às vezes a gente tem que perdoar alguém, às vezes a gente tem que perdoar a nós mesmos, né? Então é muito importante a gente ter claro, né, para que serve essa prece, para que a gente pode usar essa prece. A gratidão também é super importante, tá cheio de canal aqui no YouTube que fala de gratidão,
de você exercitar essa gratidão, que quanto mais você exercita essa gratidão, mais você atrai de coisas boas para sua vida. Eu acredito em tudo isso. E uma palavra que está bem fora de moda, né? Que é louvor. Esse louvor, o que é esse louvor? É a gente entender que a gente é pequenininho, sabe? Que nós estamos aqui com tudo emprestado. Até o nosso corpo é emprestado, né? O corpo não faz parte da nossa alma. A gente está usando esse corpo enquanto nós estamos aqui nessa experiência terrena, mas ele vai ser devolvido, né? Hoje eu estava ouvindo o André Trigueiro falar, naquele papo das 9 dele, ele falou assim, que tem uma passagem da Bíblia que fala, vós sois pó e ao pó vocês vão retornar, que fala na Bíblia isso, né? E a gente é isso mesmo, gente, a gente é pó com um pouquinho de água, né? Que a gente tem bastante água também, como composição do nosso corpo. Então, o louvor nada mais é do que a gente se colocar no nosso lugar, né? Como criaturas. E que estamos aqui todos vivendo de acordo com o que um criador, né? Alguém superior, uma inteligência superior, tem mais ou menos determinado para a gente, aí junto o livre-arbítrio. Bom, enfim, essa é uma outra história. Pensando nesse ser superior, ou você pode chamar de Deus, ou você pode chamar desse ser de luz, ou você pode chamar de universo, esse supremo, esse absoluto, esse criador, como que você quiser, essa inteligência superior. Como que você poderia falar com esse ser? O que você gostaria, vamos supor que você possa escrever uma carta agora para Deus, né? O que você vai querer falar? Como que você vai poder abrir seu coração e escrever tudo que você gostaria de dizer agora para Deus? Essa que é a minha proposta de exercício para esse momento do workshop. Então, eu já dei vários exemplos aí no slide anterior de como que pode ser esse diálogo. Então, eu peço para você, de novo, dar uma pausa aqui no vídeo, pegar papel, caneta, escrever no computador como você achar melhor, e escrever tudo que você gostaria de dizer para Deus agora. O que está acontecendo na sua vida? Você tem alguma reclamação? Também pode fazer. Pensa bem, Deus é o nosso Pai, é um Pai. O que você falaria para o seu Pai? Um Pai eterno, um Pai superior que criou a sua vida, que te deu essa oportunidade de estar aqui agora. Abre o seu coração e fala tudo o que você quiser falar. Depois, se você quiser comentar aqui, deixar algum comentário aqui no espaço dos comentários do vídeo do YouTube, eu vou adorar ler, tá bom? Então, pausa e volta já já. Bom, aí, depois desse diálogo aí que você travou com Deus, que eu espero que você tenha aproveitado esses minutos aí para conversar com essa inteligência superior, eu queria falar um pouquinho do amor universal, porque a espiritualidade está bem ligada a essa questão do amor universal. E eu escolhi essa imagem para a gente pensar, né? Como nós estamos agindo como humanidade. Será que a gente está, assim, se dando as mãos, mesmo de verdade, em torno das situações que o nosso planeta está passando? Será que não dá para a gente ter um pouco mais de empatia, né, com o próximo? Será que quem que é o próximo, né? A gente fala muito, tem muita religião que fala do próximo. O próximo é exatamente aquela pessoa que está perto da gente, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, é desde o nosso vizinho, sabe? A pessoa com quem a gente convive nessa quarentena, a pessoa com quem a gente conversa todos os dias, ou a pessoa que a gente fala só de vez em quando, mas que a gente tem um carinho especial, ou a pessoa que a gente nem conhece, mas a gente cruza na rua e a gente é capaz de dar um sorriso para essa pessoa. Isso tudo é amor universal, né? A possibilidade que a gente tem de ligar para uma pessoa com quem a gente não fala há muito tempo, de oferecer uma ajuda para um vizinho idoso que mora sozinho, né? Tudo isso daí é amor universal, que são situações e ações que a gente pode ter todos os dias em benefício das pessoas que estão ao nosso redor. Escrever uma cartinha, né? Um e-mail, sei lá, não precisa ser cartinha, cartinha está muito fora de moda. Mas escrever um e-mail, mandar um WhatsApp, né, para as pessoas que a gente não fala faz tempo. Isso tudo está envolvido nessa questão do amor universal.
Agora eu queria falar dessa palavra, porque tem no meu workshop de relacionamento, eu falo das 7 palavras em grego para o amor. E essa palavra, ágape, é o sentido universal do amor, desse amor aí maior, né? O sentido universal do amor que todos aspiramos sentir. É o amor incondicional para todos os seres vivos. Então, gente, aí já inclui os animais também, né? Vamos lembrar que eles também precisam do nosso amor, né? E esse amor incondicional que nos dá esse desejo de fazer o bem, né? De fazer de exercitar a caridade. Isso é um amor universal. Vocês vão lembrar que também é o nome, talvez alguns de vocês lembrem que é o nome do livro do padre Marcelo Rossi, né? O Ágape, é um livro que vendeu um monte de exemplares e tal. E esse sentimento, ele pode nos inspirar a ser voluntários, a salvar o planeta ou a realizar um simples ato de bondade, que é o que eu estava dando exemplo até agora, né? Então, que ato de bondade você pode realizar? Né? Pensa aí, escreve, faz uma listinha de coisas que você pode fazer de bem, como exercitar esse amor universal. Faz assim uma listinha de 5 coisas, top 5, que você pode fazer para exercitar esse amor universal e começa a exercitar, sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente para também de olhar para o nosso próprio umbigo, né, e começa a olhar para o outro, para o próximo, você vai relativizar muito os seus problemas. Você vai ver que os seus problemas são pequenininhos, sabe? Perto de tudo que acontece no mundo, perto de todo o universo, de todas as situações que outros irmãos nossos, né? Porque naquela foto, naquela imagem que está todo mundo de mão dada, na verdade, o que nós somos? Somos todos irmãos, estamos todos aqui na mesma viagem, né? Então, essa é a proposta para agora. Dá uma outra pausa aqui, faz essa listinha, pode deixar aqui nos comentários também, tá bom? E agora eu vou falar para vocês uma coisa muito legal, que é a varinha mágica. Então, isso daqui já está envolvido também, lembra da espiritualidade que eu falei, que está tudo conectado? A varinha mágica, esse amuleto, esse talismã, é um objeto que uma pessoa acredita que pode trazer sorte ou proteção. E tudo isso vai depender do quê? Da fé. Da fé, igual a fé daquela senhora que estava rezando pelo filho dela, né? E o que é a varinha mágica? A varinha mágica é um objeto transmissor de energia e ele é muito sensível e tem várias utilidades. E você, como que você vai poder ativar essa sua varinha mágica? Deixa eu mostrar a minha aqui. Vamos ver se eu acho a minha. Tudo improvisado, sabe, gente? É uma beleza. Olha, a minha fica nesse saquinho azul aqui, ó. Eu tenho uma varinha mágica, vou mostrar para vocês. Tá vendo? Ela tem, eu que fiz. Ela tem uma pedrinha aqui na ponta. Aí eu enrolei todo essa linha laranja, porque é uma cor que eu gosto. E a minha varinha mágica é essa, ó, pequenininha. E ela fica aqui dentro desse saquinho. Então, quando eu preciso me sentir forte e poderosa, eu uso a minha varinha mágica. E aí, como é que você tem que usar essa varinha mágica? Você tem que segurar ela com as 2 mãos. E também você pode pôr ela no sol, pôr ela embaixo do luar. Tudo isso pode transmitir energia para a sua varinha e pode deixá-la mais poderosa. Use fontes de energia agradáveis. Você é a melhor opção, mas as varinhas também são sensíveis a outros tipos de fontes. Por isso, não carregue o objeto com energia desagradável. Proteja-o com um pano ou uma bolsa. Ó. Bolsas de tom preto, azul ou roxo, com estampas celestiais, são boas opções. Então, eu tenho muita informação sobre a varinha mágica. Se você quiser receber mais informação, é só me mandar um e-mail que eu te mando. Mas a ideia é que você faça a sua própria varinha mágica, tá bom? Não precisa comprar, não. Bom, aí o meu próximo tema, que eu já falei família, é o tema da infância, tá? É o primeiro tema que eu falei. Já falei de saúde, que a gente fala de alimentação, a gente fala de rir é o melhor remédio, é bem legal esse tema. Já falei de trabalho, que é como a gente cria o nosso futuro, né? Que futuro a gente quer criar? O que vai levar a gente lá para o futuro? É o nosso trabalho.
Já falei sobre relacionamentos, no plural, que é como a gente se relaciona com as outras pessoas. Já falei sobre a espiritualidade e amor universal, que eu falei hoje. E só ficou faltando prosperidade e abundância, que é o próximo tema que eu vou gravar aqui para vocês, tá bom? Aqui tem tudo que você tem de opção para falar comigo, tem também no descritivo aqui desse vídeo. Aí eu quero pedir para quem chegou até esse ponto, não esquece, por favor, de fazer curtir esse vídeo, clicar, todas aquelas coisas que os blogueiros aí pedem, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui a imagem. Todas essas coisas que os blogueiros pedem, eu também preciso. Então, eu também preciso que você curta o vídeo, também preciso que você se inscreva no canal, que ative o sininho para receber informações dos outros vídeos que a gente vai postar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse workshop de escrita curativa, da espiritualidade do amor universal. E espero vocês nos outros vídeos aqui do canal, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Beijinho!